Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Essa dependência exagerada de um modelo de negócios que os usuários têm que entrar todos os dias no seu site em um volume muito grande para você ter uma receita relevante, e aí qualquer concorrente que surge oferecendo um outro serviço e de repente os usuários começam a usar ele para fazer pesquisa, tipo TikTok ou Bing, né, representa um risco muito grande para uma empresa desse tamanho. Olá, ouvinte, seja bem-vindo. Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Emerson Alecrim. E eu sou o Josué de Oliveira. Para quem está de fora, pode parecer que o monopólio é o melhor cenário possível para uma empresa. Só que, quando não tem nenhuma competição, também não tem inovação. E aí, quando você menos espera, alguém surge com uma tecnologia nova e você pode não conseguir reagir a tempo. No episódio de hoje, a gente pega o gancho na situação atual do Google e relembra alguns casos de empresas que precisaram se reinventar. Mas antes, não esquece de dar 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify, no Apple Podcasts ou no seu aplicativo de podcast preferido e bora lá pro papo. No último 16 de abril, o New York Times revelou que o Google está trabalhando na criação de não um, mas 2 sistemas de busca completamente novos, e aí você já deve imaginar, né? Baseado em inteligência artificial. O primeiro tem um codinome ali interno, MAG, ou MAG, acho que MAG, né? Trata-se de um pacotão de recursos que o time está desenvolvendo para adicionar no buscador atual que você já conhece. O segundo sistema, sim, seria uma completa reinvenção do que é o buscador do Google, e aí a gente já imagina aquele caminho do Bing Chat, né? Aquela coisa de ChatGPT, enfim. Os recursos do MAG devem ser liberados inicialmente para 1 milhão de usuários, segundo o jornal Report, o New York Times, e a previsão é que esse número suba para até 30 milhões no final deste ano, por enquanto somente para usuários americanos, então buscador em inglês. Mas o fato parece que o Google, depois de muito tempo, tá começando a se mexer e tá sendo obrigado a se movimentar e trazer novidades, aí mudar radicalmente o funcionamento do sistema, né, Riga? Nossa, até que enfim, né? Eu, nesses, 10 anos cobrindo tecnologia, eu sempre torço pela briga, né? E já cobri algumas brigas contra a Apple, Microsoft e tal, mas o Google meio que sempre teve ali, né? Eu sempre fui usuário, nunca foi muito afetado, conseguiu ir muito bem no mobile com o Android, e agora parece que a água tá batendo na bundinha, né? E acho legal quando isso acontece com uma empresa Bundinha? Bundão, né? É o Google, ele é gigante. A bunda de $1 trilhão. Mais do que isso, né? É uma empresa que domina o mercado, assim, incontestável. O Google é um verbo, né? Você vai lá e googla, né? Tipo, ninguém... Enfim, é uma liderança muito incontestável durante muito tempo, né? Ninguém nunca chegou perto de desafiar Google em busca, pelo menos, né? E só nesse MAG, não sei, eu gosto muito de falar em português pra virar igual o caldo lá, mas só nesse pacotão de recursos tem 160 pessoas já trabalhando, né, segundo o New York Times. Claro que a Alphabet é uma empresa de 190 mil funcionários, né? Inclusive, acho isso muito louco. Pra mim, há muito tempo o Google só tem 50 mil, mas tem quase 200 mil funcionários ali na Alphabet e tem esse time de 160 pessoas. Você imagina que pra ter 160 pessoas trabalhando num projeto que é pra adicionar recursos novos pro que já existe, é bastante gente, né? Dá pra fazer bastante coisa. E imagino que tenha gente muito importante ali, porque é o carro-chefe da empresa e o Google paga muito bem, inclusive pra, né, quando você instala um navegador ali, quando você configura um celular novo e tal, o Google provavelmente é buscador padrão e o Google paga as empresas pra que isso aconteça, né? Pra Apple ter aquele número... É claro que esses contratos são confidenciais, mas acaba vazando e pra Apple que se sabe é que o Google paga 20 bi por ano, dinheiro pra caramba, e pra Samsung seriam cerca de 3 bi. Então, tem uma questão
questão de a Samsung ter um navegador ali, né? O Samsung Internet, mas imagino que não seja uma coisa tão grande no Android da Samsung quanto é o Safari no iOS, né? O Safari no iOS meio que as pessoas parecem que não precisam muito mudar, né? E enquanto que no Android você pode simplesmente instalar o Chrome e aí, obviamente, né, instalando o Chrome, o Google vai ser o buscador padrão. Mas fato é que se o Google paga 20 bi para Apple, se o Google paga 3 bi para Samsung, é porque o Google acha, né, o Google avalia que os usuários, né, usando o Google como buscador padrão vai retornar muito mais do que isso, com o usuário clicando em anúncio, acessando ali os sites do buscador e tal. Então, é muito dinheiro em jogo. Dá para entender a preocupação do Google, porque quando a gente fala da Samsung, segundo dados do IDC, ela vendeu 261 milhões de smartphones só no ano passado, né, só em 2022. Então, e se a gente pensar que boa parte desses usuários são leigos, ou seja, eles não têm aquela preocupação de ir lá instalar o Chrome ou o Opera, né? Eles usam o navegador que está em destaque ali, então faz sentido a empresa ter esse alerta, né? Ficar um pouco, talvez até nos bastidores, negociando com a Samsung, de repente, para colocar um valor maior nessa parceria aí. Mas eu acho interessante que essa mudança toda, né? Esse alerta que soou no Google nos últimos meses, ele começou de uma maneira bem sutil, né? Porque quando a gente estava falando de imagens geradas por inteligência artificial, né, o DALL-E, o Stable Diffusion, o Midjourney, de repente vem a OpenAI e fala que, olha, a gente tem um sistema de chat novo baseado no modelo de linguagem que é o GPT 3.5, que é totalmente inovador em relação à versão anterior. Então a gente vai começar a fazer uns testes aqui e liberou esses testes para o público, né, em geral. Inclusive, logo que eu soube que estava tendo inscrições para uso do público em geral, eu fui lá e fiz meu cadastro, acho que liberou alguns dias só para liberar, e logo de cara chamou atenção porque ele escrevia de maneira coerente, sabe? Você conseguia ter um texto estruturado com início, meio e fim. E aí parecia que ia ficar nessa coisa da brincadeira, né? Mas de repente a coisa escalou muito rapidamente, e aí veio a Microsoft que fechou uma parceria com a OpenAI e colocou o ChatGPT no Bing. E aí, eu acho que nesse ponto todo, nessa história toda, essa foi a principal carta da Microsoft, porque o Bing sempre foi ali um concorrente do Google, mas um concorrente muito distante, né? A gente usava, falando por mim, né? Eu usava o Bing por engano, por exemplo, quando eu instalava... porque eu acabava de instalar lá o Windows e aí abria lá o Edge e de repente ele tava lá com o buscador padrão setado como Google, como o Bing, né? E aí eu acabava usando nessas circunstâncias. Aí depois eu ia lá e colocava o Google, né? Agora não, agora é diferente porque o Bing, ele tá mais integrado ainda ao Edge, né? Você já tem ali um destaque que a própria Microsoft dá para ele no navegador. A Microsoft tá chamando mais atenção para um Bing com aplicativos, até com a própria estratégia de marketing e ressaltando que tem essa ligação com o ChatGPT, né? Então, é como se a Microsoft estivesse dizendo assim para os usuários de modo geral, olha, se você usar o nosso navegador, ele é mais inteligente, ele vai interagir melhor com você. É óbvio que isso ainda tá em fase inicial, né? Mas assim, como o ChatGPT chamou a atenção de pessoas do mundo todo, se você integra isso pro seu produto, você tem um grande chamariz. Então, vocês imaginam, né? O Google começou a ter pela primeira vez aquela sensação de ameaça real. O buscador, que era onipresente até o final de 2022, ele ainda é, mas assim, já tem aquele sinal, olha, a gente tem que ficar esperto porque a gente pode perder a nossa coroa, né? E só que assim, a parte interessante dessa briga, né, digamos assim, é que não basta agora oferecer um produto melhor, porque a gente tá falando de produtos diferentes. O Google passou todos esses últimos anos aperfeiçoando a busca, né? O modelo de negócio dela, que é a busca vinculada aos anúncios, né? Que é a principal fonte de receita dela. E de repente vem o ChatGPT integrado com o Bing e ele muda essa dinâmica, porque ele em vez de ser um oráculo, né? Que aponta ali onde tá as informações que você busca, ele mesmo apresenta tudo ali e na forma de chat. Porque vamos supor que você pediu pro ChatGPT fazer algum texto lá, qualquer coisa. Depois que ele apresenta o resultado, você ainda pode continuar interagindo com ele. Então, é como se fosse uma conversa. Então, se ele gerou um resultado que você achou mais ou menos, você pode pedir para ele aperfeiçoar. E assim vai até chegar aonde você quer. Então, cara, a dinâmica mudou totalmente. Agora, imagina pro Google correr atrás dessa nova dinâmica em pouco tempo. A empresa anunciou o Bard ali, né? Pra tentar reagir. Mas, cara, assim, pra ser honesto, o Bard acho que não é nada mais, nada menos do que uma forma que o Google encontrou pra continuar acenando e sorrindo, sabe? Porque os próprios funcionários já deixaram claro que ele não tá pronto.
ponto, né? Que ele não tem condições de ser usado como uma ferramenta de uso amplo, ou seja, que pode ser uma ferramenta confiável para o público em geral. Então, assim, ela tá num alerta vermelho e a gente, talvez com esse MAG ou MEG, sei lá como o Google tá chamando esse nome aí, talvez ela tente reagir a partir dele. Enquanto isso, o Bard fica ali servindo como uma tentativa de distração, né? Esse lance dos funcionários é até interessante apontar, porque eu não lembro qual foi o jornal agora, mas eu posso deixar a matéria linkada até no post desse episódio, tiveram acesso ao fórum interno ali da empresa e os funcionários estavam realmente se manifestando ali, dizendo, cara, esse produto não tá legal, ele não tem a cara do Google, ele não tá pronto, enfim, e foi ali em fevereiro, né, quando rolaram os eventos muito próximos um do outro, de apresentação do Bard, de apresentação do Bing AI, realmente o evento do Google pareceu meio atrapalhado, meio feito às pressas, então todo mundo notou isso, as ações caíram na época, então realmente o Google parece meio atrapalhado na maneira como ele tá tentando se colocar como, olha gente, a gente tá aqui, o ChatGPT é legal e tudo mais, mas nós ainda somos o Google, a gente tem o que mostrar. E só voltando um pouquinho, né, o Riga e o Alecrim mencionaram a Samsung, e vale a pena apontar isso também, né, esse alerta ligado aí no Google tem a ver com a informação que circulou que a Samsung estaria considerando, ou considerou em algum momento, próximo aí, né, mudar essa busca padrão do Google pro Bing, né, então, como o Alecrim falou, esses sistemas estão sendo testados ainda estão naquela fase de aperfeiçoamento, mas mesmo assim, a gente sabe agora que a Samsung considerou a possibilidade de trocar a busca do Google, veja bem, a busca do Google por um concorrente. Então, isso é algo de fato novo, é algo que a gente não vê há muito, muito tempo e mostra também que não são apenas os funcionários do Google lá no fórum interno da empresa que talvez não estejam lá muito confiantes no Bard, no que a empresa apresentou até o momento, dentro desse contexto de chatbots e busca, né? Parece aí que o mercado também não está muito confiante no que o Google mostrou até esse momento, né? É claro que tem 60 pessoas trabalhando aí, que o Riga falou, nesse novo projeto, MAD e tal, e se alguém tem como lidar com isso, pelo menos no papel, é o Google, porque tem muito conhecimento, profissionais excelentes por lá. Mas é curioso, né, cara? Depois de tanto tempo, a empresa que tinha a dianteira, que tinha tudo para saltar na frente nesse novo contexto, não conseguiu nem despertar confiança de um dos seus principais parceiros, que foi a Samsung. Acho que o tamanho do acordo com a Samsung já mostra que não é um canal mais relevante para o Google. Por isso mesmo, até que o Rico comentou, o Android, ele tá muito amarrado à imagem do Google. Então, por mais que ele tenha o navegador da Samsung, que muita gente usa e tal, você usa o Chrome ali também e funciona até melhor dependendo do usuário. Mas eu acho que uma fabricante do porte da Samsung, da importância, do calibre da Samsung, que é a maior de Android no mundo, óbvio que acende um alerta. É meio que tipo assim, ninguém tá levando a Microsoft a sério. O Bing, quem que se importa com o Bing? E de repente a Samsung se importa com o Bing. Cara, então, peraí, né? E a gente tá falando, assim, da Samsung. Quando você pega um celular novo da Samsung, vem um monte de aplicativo do Office. A Samsung e a Microsoft têm uma parceria muito forte, assim. Então, eu acho que, assim, 3 bi a mais é dinheiro pra caramba, né? Mas pra Samsung, ok, assim, dá pra sobreviver sem os 3 bi do Google ali, entendeu? Mas a Microsoft tá ali, ó. Oi, e aí, Samsung? Tudo bem? Olha, o que vocês acham de a gente ampliar essa parceria aí e tal, né? Legal. Porque daí pra eles simplesmente, sei lá, fortalecerem mais o navegador próprio, né, o Samsung Internet, até trocar. Ah, gente, a gente não vai mais fazer nosso navegador, né, a Samsung. Vamos botar como padrão o Edge, sabe? Que é a mesma engine do Chrome, então não tem muita diferenciação em termos de renderização de página, né, que é o que a gente falava na década de 2010, década de 2000. Nossa, sim. Então, tipo, e o Edge vai ter o Bing como padrão. Então, é uma grande ameaça, assim, quando você pensa, tipo, acende o alerta ali, né, pra uma empresa que não tava acostumada com isso, né? Pra uma empresa que, pô, óbvio que você vai buscar no Google. Sei lá, não tem outro buscador. Sei lá, você vai buscar no DuckDuckGo? Não. Tipo, tem gente até que se preocupa com privacidade e tal, mas não é a realidade da maioria das pessoas, né? Então, é isso. A água bateu na bundona, né? E a Microsoft também tem feito algumas coisas dentro do sistema dela, tanto do buscador quanto dos aplicativos, do Edge. Eu gostava do Bing pelo principal recurso dele, que é você entrar lá e digitar assim, Google Chrome. E
baixar o Chrome no computador que você acabou de formatar. O uso do Edge e do Bing dispara quando as pessoas compram novos computadores, né? Que aí você tem Formata, né? exatamente. Só que se você faz isso hoje, ela já mostra uma faixa gigantesca, eu nem lembro aonde, eu formatei essa semana aqui um Windows 11, uma faixa enorme, tipo, por que você não fica com o Edge? Não sei do que lá o Edge. E ela começa a te encher o saco. Então é o jeito Microsoft de convencimento, né? Tipo, quase a força aqui fica com o meu navegador. E acho que isso queima um pouco o Bing no geral, né? Tem a parte também da interface, né? É toda a filosofia Microsoft ali que ainda tá dentro aquela coisa antiga da empresa ali. Mas é inegável que a tecnologia deles é muito boa e até esse lance de correr atrás, né? Essa iniciativa meio atrapalhada do Bard, a apresentação toda. Pra mim, assim, eu fico pensando na analogia que a gente usou no primeiro episódio do ano que a gente gravou sobre isso, né? Que era o cara lá, o Anton Vanko do Iron Man, né? Que ele fala que se você consegue fazer Deus sangrar, os tubarões vão ver, não sei do que lá. E aí, quando o Iron Man precisa se reinventar e fazer o Mark VI correndo pra combater o vilão ali no Iron Man 2. Enfim, mas nerdices à parte, me parece que o Google tinha todo um cronograma planejado pra quando ele integrar a IA, como ele integrar a IA. Tinha papers de 2020, a gente leu e tal. E a Microsoft, ela tem o luxo de chegar e jogar pra todo mundo. Poucos usuários ali no sistema, né? O Google não consegue. O servidor vai fritar se ele fizer isso. E sem contar a questão do modelo de negócios todo, né? Então, realmente não é tão fácil, né? Não é nem questão tecnológica, é uma questão de infra, de modelo de negócio também. Eu acho legal deixar isso claro, porque assim, me lembra um pouco a briga Intel versus Apple Silicon, né? Porque quando a gente começou a falar de... Eu tava esperando o processador da Apple há muito tempo, né? Porque desde o iPhone 5S, a Apple tava fazendo uns chips, interessante isso aqui, imagina isso aqui no Mac. Aí chegou e realmente foi aquele estouro e tal, né? E nunca se duvidou da capacidade técnica da Intel de fazer um processador melhor, assim, né? Quem conhece a empresa mais de perto, enfim, sabe que é uma puta de uma empresa. Tem engenheiros incríveis lá dentro da Intel. Só que acho que aconteceu a mesma coisa com esse negócio de Bing versus Google, porque, assim, a parte tecnológica não é um problema pro Google, né? Tipo, se a gente fala de GPT é o quê? É um negócio baseado no modelo Transformer, né? Que é um modelo de aprendizagem de máquina, isso é a base ali do GPT. Foram os engenheiros do Google que criaram o modelo Transformer, sabe? Então, tá o nome de todo mundo ali, né? Agradeço ao Google pelo chat GPT, gente. E outra opção do GPT que não faz exatamente as mesmas coisas, não tem exatamente os mesmos usos, é o BERT, né? Que ele é bidirecional, tem algumas diferenças ali, mas enfim, a parte de NLP, a parte de Deep Learning, modelo Transformer, enfim, não é um problema pro Google. Tem engenheiros muito bons no Google. Não é como se o Google tivesse sofrendo, putz, e agora Microsoft e OpenAI fizeram um negócio que a gente nunca vai... Não, tipo, eles sabem muito bem a base ali, né? Só que veio, tipo, de uma forma tão atropelada, mesma coisa da Apple Silicon, né? Tipo, lançou, aí parece, tipo, o marketing faz um negócio, a gente vê ali, isso aqui é muito melhor, muito mais interessante, gera um hype gigantesco, né? Que foi a mesma coisa do Bing. A gente já sabia que tinha a parceria da Microsoft com a OpenAI, a gente não sabia como que isso ia acontecer de fato e tal, mas o que eu vi foi que, assim, lá pelo meio do ano passado, eu já tava brincando com o GPT-3, né? Então, um pouco antes do ChatGPT, que já era o 3.5. Aí, interessante e tal, né? Na época se usava o Playground ali da OpenAI, bacana. Aí lançou o ChatGPT, foi uma explosão, né, no final do ano. E aí quando lançou no Bing, parece que veio tudo de uma vez, sabe? E o Bard foi meio que isso, assim, sabe? Gente, a gente tem que fazer qualquer coisa pra gente mostrar que a gente tem esse produto também, sabe? E aí ficou essa coisa meio, sabe, que não, com erro na apresentação, ficou essa coisa meio atropelada, né? Essa coisa que parece, tipo, gente, estamos vivos, sabe? Uma coisa meio que pra sinalizar pro mercado, pra sinalizar, tipo, uma coisa de marketing, mas é uma empresa que acabou, sei lá, tendo pela primeira vez algo assim, né? Isso é interessante esse ponto, porque assim, com essa reação do Bard e as outras iniciativas que o Google está anunciando para reagir a esse novo cenário, a gente tem a impressão de que a empresa ficou os últimos anos só sentada no sofá e mantendo o que tinha, né? Porque ela estava numa zona de conforto, mas não é bem assim, porque se a gente olhar para o negócio principal do Google, o buscador, ele passou os últimos anos evoluindo bastante, né? Para bem ou para o mal, ele não é o mesmo do que era há 2 anos atrás, 3 anos atrás, 4 anos atrás. E é assim porque o Google tem vários desafios para lidar. Por exemplo, o volume de dados que a gente tem a cada ano na web, na internet como um todo, aumenta
aumenta enormemente todos os anos. Então, você tem o desafio de classificar isso. Olha para o Google e olha para a quantidade de empresas e profissionais de SEO que tentam, na verdade, ali emplacar um conteúdo de baixa qualidade nos primeiros resultados. E o Google tem que combater isso, porque senão, se ele não entrega o resultado que o usuário busca, o mecanismo de busca em si para de fazer sentido. E aí também tem essa ideia deles de, por exemplo, entregar conteúdo contextualizado. Se eu busco por farmácia de manipulação, por exemplo, o Google entende que eu estou procurando uma farmácia que está próxima geograficamente de mim. Então ele vai mostrar no painel lá os locais mais próximos com endereço, telefone, horário de funcionamento, enfim. E além disso, o Google também é muito bom em entregar resultados relacionados. Por exemplo, se eu busquei por farmácia de manipulação e na busca seguinte eu digito só remédio, ele sozinho vai sugerir como próximo termo de busca remédio de manipulação ou remédio de farmácia de manipulação, alguma coisa nesse sentido, porque ele está associando essa última busca à primeira. E isso vai criando um contexto que prende o usuário a esse mecanismo. Então, isso não existia. Você vai tentar fazer isso, acho que, 5 anos atrás, o Google não tinha esse mecanismo. Hoje tem. Só que aí chega o ChatGPT com uma mudança da dinâmica da entrega de resultados. Então, ficou parecendo que o Google ficou parado no tempo, quando, na verdade, ele só estava aperfeiçoando o produto que ele já tinha. Só que as coisas mudaram de um jeito que ela não esperava, né? Que a empresa como um todo não esperava. E aí, como o Riga falou, né? Eles colocaram o Bard ali meio que pra falar, olha, a gente também domina esse assunto, viu? Continue olhando pra gente. Não somos uma empresa que tá ficando obsoleta. Mas aí a gente ainda tá nessa expectativa, né? Que o Google prove que não ficou obsoleto, né? Porque até agora tá tudo na promessa e não teria como ser diferente. Não dá pra você criar um mecanismo de inteligência artificial robusto e com resultados confiáveis em pouco tempo, porque quando a gente fala de IA, esse sistema precisa ser treinado, tem que ter um volume de dados de alta qualidade, é preciso ajustes nos algoritmos e, acima de tudo, validação, né? E tudo isso requer tempo. Não é porque é uma coisa tecnológica que você consegue fazer de uma hora para outra. O próprio GPT não foi feito de um momento para outro, né? Ele foi apresentado como já estava pronto, mas então todo mundo ficou com a impressão de que, nossa, é um negócio que surgiu de repente, mas assim, a bagagem por trás desse projeto, o tempo gasto nele foi muito extenso. Só uma coisa que muita gente não imagina, né? A principal diferença que a gente percebe no uso dos dois sistemas, o Information Retrieval, que seria o sistema de busca, vamos chamar de IR, e o ChatGPT, que é um Large Language Model, um modelo de... Um modelo grandão de linguagem. Isso, esse é o termo técnico que nós estabelecemos aqui agora. É um modelão de linguagem. Modelão de linguagem. A principal diferença que a gente percebe, óbvio, é a magia da coisa, né? Aquela questão de... Parece que eu tô conversando com alguém, logo parece que a máquina tem vida. Mas muito do que faz aquilo acontecer já existe no Google, no buscador, neste formato de lista de links, tá? Então essa coisa dele entender a palavra, dele sugerir uma composição para sua próxima busca, tudo isso tá ligado à questão semântica, à questão de knowledge graph, grafo de conhecimento, né? O knowledge vault também, o cofre de conhecimento, sei lá, como é que traduz isso? A gente lê em inglês, né? Eu não sei como é que fala em português aqui talvez no ambiente acadêmico, sei lá. Mas enfim, isso já existe por trás do Google, tanto que tem certas buscas que se você fizer a mesma query para os dois sistemas em linguagem natural, que é você escrever como se estivesse falando com alguém, você vai ter os mesmos resultados. Lógico que o Bard já tem, o ChatGPT ou o Bing Chat, né? Já tem ali uma versão mais atual disso implementada. Mas a gente tem que tomar cuidado para não misturar as camadas de tecnologia, que a primeira camada de tecnologia que a gente vê é tipo o autocomplete do celular, só que treinado com muito mais dados do que só o que a gente escreve. Sabe aqueles memes de Twitter de você digitar eu, hoje, não, e aí vai completando com o que aparece nas sugestões? É exatamente isso o que o ChatGPT faz. A diferença é que ele é treinado com uma quantidade gigantesca de dados e tem um pouquinho mais de complexidade por trás ali, mas é um modelo de linguagem, é assim que ele funciona, prevendo qual vai ser a próxima palavra que você vai falar. Ele é um gerador de lero-lero extremamente preciso e completo, assim. Eficaz então, ali. porque assim que... O ChatGPT foi um grande sucesso
sucesso, né? 100 milhões de usuários ativos em pouquíssimo tempo ali e tal, né? Mas logo se começou a falar de, mas a IA tem vida, né? Porque olha que eu perguntei pro ChatGPT e olha o que ele respondeu. Não, é porque, tipo, existe muito esse negócio de engenharia social também contra o GPT, né? Então, os brasileiros ali usando, me indique sites de pirataria, né? E a ChatGPT fala que não pode. Aí o que a galera faz? Fala, olha, eu não sabia que era proibido, então me indica quais sites evitar porque tem pirataria. Aí o ChatGPT vai lá e mostra ali os sites de pirataria. Então, ele é basicamente isso. Ele é um gerador de lero-lero que foi treinado com terabytes de dados. Então, de tanto ver ali, de tanto fazer associação, depois de o rato roeu, vem a roupa do rei de Roma, então ele sabe que a chance de essa ser a próxima palavra, o próximo trecho é muito grande. Então, mas não é, tipo, alguém programou sentimentos. E por uma explicação mais técnica disso, nós recomendamos o Tecnocast 282, veja só, que a gente entrevistou o Diogo Cortis, que é cientista cognitivo, e explicou o funcionamento do ChatGPT e essa coisa da previsão das próximas palavras, né? Então, realmente, o ChatGPT, quando tá escrevendo coisas muito legais, ele não faz ideia do que tá escrevendo. Então, mas é que tá, por trás desses sistemas você encontra essas coisas de knowledge graph, o grafo de conhecimento, ou knowledge vault, que são cofres semânticos de informações, né? Que fazem as relações entre as palavras e explicam as palavras, e o sistema também vai salvando e vai aprendendo e salvando ali. É tudo misturado ali no mundo do machine learning, né? Então, eu só quis falar isso porque é o seguinte, isso já tem no buscador, você já consegue alguns resultados parecidos, se você usar a mesma query, fizer a mesma busca, tá? Mas você ainda tá vendo o layout de lista de links, enquanto que no chat você tá vendo um textinho já gerado como se fosse um humano respondendo pra você a questão que você fez. Mas o José trouxe um ponto legal aqui na pauta também, né? Que eu acho que liga com isso tudo, que é a empresa quando fica muito tempo em um monopólio, como é o caso do Google, que é praticamente um monopólio, 90 e tantos % de market share no mundo todo, elas tendem a se acomodar um pouquinho, né? Eu não acho que foi bem isso que aconteceu com o Google neste caso. Eu acho que ele tinha um cronograma pra fazer as coisas e não tinha por que lançar antes, beleza. Mas a Microsoft meio que tá acelerando um pouquinho o processo, mas não acho que ele tava acomodado porque a gente que acompanha de perto vê a quantidade de tecnologia que tá sendo implementada, né? A cada update que eles soltam aí várias vezes por ano. Mas remete um pouco à situação da Intel, que o Riga tava falando também, né? Que é mais ou menos o que a gente tá vendo, né? É o que acontece com empresas que ficam muito tempo sendo dominantes, tem um monopólio, você constrói todo um modelo de negócios em torno daquilo, uma infraestrutura física, servidores, pessoas, né? A hierarquia da empresa e tal, que quando surge uma tecnologia nova ou uma coisa disruptiva, é muito difícil para a empresa simplesmente deixar de ser o que ela é para fazer aquela outra coisa. Então, por mais que o Google tivesse essas tecnologias sendo desenvolvidas internamente, ele não estava preparado estruturalmente para implementar isso agora. E a Microsoft meio que veio e falou, tá aqui e, cara, tá sendo uma lavada. A cada semana a Microsoft anuncia alguma coisa nova com IA. PowerPoint com IA, Word com IA, Design com IA, liberaram essa semana uma ferramenta. Qual que foi outra que a gente viu? Gerador de imagem, tipo Midjourney da vida, eles têm também, liberaram há alguns meses. Então, enfim, o Google tá ficando um pouco atrás, sim, né? E tem que correr atrás agora. E essa coisa de ficar grande demais e tal, e o monopólio, tem um analista chamado James Cordwell, ele é de uma empresa chamada Atlantic Equities. Ele falou numa reportagem que tá no G1 que é o seguinte, os investidores estão preocupados que o Google tenha se tornado um monopólio preguiçoso em serviços de busca e os desdobramentos nos últimos meses têm servido como alerta, né? Então, enfim, o mercado como um todo parece estar pensando mais ou menos como a gente tá falando aqui, né? Que o Google ficou acomodado demais. E aí é curioso, né, cara? Porque quando a gente pensa no DNA do Google, talvez, a identidade do Google, na imagem que o Google tem no imaginário de tecnologia, o Google não é acomodado. Pelo contrário, né, cara? O Google é aquela empresa dinâmica que, cara, todo mundo quer trabalhar lá e tal. De repente, agora a gente olha e enxerga isso de uma maneira diferente. A gente vê o tamanho do Google, a gente vê como é gigante e como é difícil você se mover numa outra direção quando você já tem um tamanho tão descomunal, né? E dentro disso também vale apontar, né? A Microsoft tá capitaneando aí essas modificações, essas inovações no campo de busca com IA, mas não é só a Microsoft, é a OpenAI, e aqui vale apontar, né? Tipo, a OpenAI é uma empresa menor, portanto ela pode ser mais dinâmica, pode mudar de direção mais rápido, enfim. Então é uma tempestade perfeita, sabe? O Google parecia ter o cronograma dele, a Microsoft estava lá com o cronograma dela, a OpenAI passou a se aproximar cada vez mais da Microsoft, a Microsoft passou a enfim, poder utilizar as inovações da OpenAI, e aí pronto, é essa lavada que tem acontecido. Então é curioso mesmo, porque talvez o Google devesse voltar para esse DNA inovador, esse DNA mais dinâmico,
e etc., que já esteve na empresa no passado, mas de repente você fica tão grande que não dá pra voltar a ser desse jeito. Então, é de fato o dilema de quem inova e depois sofre com outras inovações. Mas acho que a estrutura do Google, ela é pensada, a estrutura empresarial deles, ela é pensada para promover esse tipo de coisa. Que é um método de organização que você tem várias unidades e não tem você achata a organização, não tem uma hierarquia tão burocrática. É por isso que existe o cemitério de produtos do Google, saca? Porque você tem várias unidades e elas podem desenvolver coisas, não tem ninguém falando, uma unidade central falando que a organização inteira vai desenvolver. Então é como se fosse um monte de startup controlada por uma empresa mãe, saca? E é por isso que eu acho que, beleza, eles vão ter que correr um pouco atrás, porque obviamente o cronograma deles não era tão curto. Microsoft meio que queimou a largada ali e tal, e bom pra eles se eles conseguirem ganhar espaço, né, nessa jogada aí. Pelo menos do que eu estudo, né, dessa parte de administração, o jeito mais eficiente que você pode se organizar para garantir que você não seja engolido pelo mercado e que a inovação continue acontecendo dentro da empresa, falam que é esse modelo que o Google tem. A estrutura é matricial, se eu não me engano. A estrutura que o Google tem ali. A gente estava comentando, quando essa pauta estava nos estágios iniciais de conversa, sobre empresas que passaram por momentos de precisar se reinventar porque o mercado estava indo em outra direção, né? E aí a gente pescou alguns exemplos, e aí eu queria jogar pro Riga e pro Alecrim, que vocês mencionaram a IBM, né? Que também era muito grande no determinado setor e mudou bastante ali a sua operação para lidar com novos caminhos que o mercado estava tomando, e eles precisaram fazer isso para não ser deixados para trás. Como é que foi isso? E vocês enxergam algum paralelo possível com o que está acontecendo com o Google agora? Eu acho que tem um paralelo, sim, porque a IBM é uma empresa centenária, né? Ela existe há mais de um século e ela passou por grandes transformações em seu modelo de negócios para conseguir se manter na relevância, quando a gente fala de tecnologia, principalmente, não só de negócios. E a parte interessante é que, assim, hoje, todo mundo conhece a IBM, já ouviu falar da IBM, mas a não ser que você seja um profissional da área de tecnologia, as pessoas não têm muita noção do que a IBM faz. E isso é efeito justamente da capacidade que a empresa tem de se reinventar. Se a gente olhar para um passado não muito distante, ali por volta dos anos 2000, a IBM era bastante conhecida porque ela fabricava PCs. Aí, quando foi 2004, ela vendeu a divisão de PCs para a Lenovo, e aí depois de 10 anos também vendeu para a Lenovo a divisão de servidores da empresa, mas essa mudança começou ali no comecinho do século, porque a IBM já percebeu que, cara, as coisas não estavam indo bem no mercado que ela estava. Ela tinha forte concorrência da Dell, da HP, né, no mercado de PCs, estava tendo prejuízos consecutivos, e ela, de repente, teve a sacada de mudar de uma empresa que fabricava produtos físicos para virar uma empresa especializada em serviços. Uma coisa que pouca gente lembra hoje em dia, por exemplo, é que a IBM já teve impressora. Você ia em escritórios e tal, você achava aquelas impressoras profissionais, né, de uso corporativo da marca IBM. Hoje, ela só continua nessa parte de hardware, né? Ela continua trabalhando mais em servidores de alto desempenho, em mainframes e tal. Então, ela saiu de um negócio que ela viu que teria tanta concorrência que seria impossível ou muito difícil ter lucros, porque você teria uma margem muito apertada para conseguir ser uma empresa competitiva. Era uma empresa muito mais próxima do consumidor final, né? Você comprava coisas que tinham a marca da IBM ali. E até hoje o pessoal que trabalha na IBM, inclusive a IBM Brasil é quase tão antiga quanto a matriz, né? Foi a primeira sede fora dos Estados Unidos ali. E até hoje eles brincam que, quando os funcionários da IBM falam que trabalham na IBM, os parentes não entendem, né? Mas o que você faz? Computador? Né? Porque ainda, de alguma forma, ainda tem no imaginário que é o IBM PC, né? De alguma forma ainda tem aquele negócio da IBM, empresa de informática. Exato. E hoje, na verdade, a empresa é especializada em inteligência artificial, em serviço nas nuvens, está avançando muito sempre avançou, né, na área de pesquisa e desenvolvimento, e a prova disso são os trabalhos que ela vem feito em computação quântica, que já foi um tema também aqui do Tecnocast. Ela vem atuando fortemente em segurança digital, e é interessante porque, assim, sobre tudo isso que eu falei, você vai encontrar outras empresas oferecendo soluções,
Só que a IBM é um pouquinho diferente porque ela não foca só em entregar soluções prontas para os clientes, mas em oferecer os recursos de IA, automação, segurança, etc., para que esses clientes criem soluções sob medida para os seus negócios. Então, ela não entrega exatamente o prato principal pronto, ela vai entregando os ingredientes, sabe? E aí o cliente vai fazendo de acordo com o que precisa. E isso criou uma bagagem tecnológica para a IBM tão forte que você vê muitas empresas do setor financeiro, por exemplo, no caso de bancos, empresas de seguro, que são fortemente dependentes da tecnologia da IBM. Só que a gente não observa isso porque está dentro de um universo que não fica muito em exposição, né? Isso já é mais pro pessoal do segmento corporativo e tal. Mas, apesar disso, é evidente que quando a gente olha para a IBM, ela é um exemplo bom de empresa que viu uma dificuldade e que teve ousadia para se reinventar, né? É claro que ali no meio do caminho tem algumas decisões que são polêmicas, né? Para citar um exemplo recente, no final do ano passado, de 2022, ou comecinho desse ano, na verdade, de 2023, a IBM anunciou também que ia entrar naquela onda de cortes de funcionários e anunciou a demissão de quase 5 mil pessoas, né? Nessa semana, na semana de gravação desse podcast, ela falou sobre a possibilidade de substituir 8 mil funcionários por IA, né? Que também já é um assunto ali que está gerando discussão, porque entra naquele assunto que já é clássico, né? Da tecnologia substituindo o trabalho humano. Mas se você olhar o contexto geral, a IBM está muito bem de saúde financeira. Ela tem os altos e baixos, como qualquer empresa, mas ela meio que tem o pé no chão, sabe? Então, na hora que ela percebe que tem que mudar, ela vai lá e muda e faz isso no estilo doa quem doer. É um paralelo interessante de uma empresa que realmente mudou de direção para lidar com a mudança das coisas que englobava ali o mercado dela. Mas, ao mesmo tempo, é curioso, né? É difícil pensar num paralelo possível com o Google pelo tamanho do Google, né? Como você falou, Alecrim, né? A IBM tinha concorrente e percebeu ali que ia ser difícil conseguir lucratividade a longo prazo lidando com essa concorrência. O Google não tinha concorrência, saca? Então, é isso que é muito difícil mesmo para uma empresa perceber a necessidade de mudança. Quando tá tudo indo bem, quando, sabe, o dinheiro tá entrando sem que você precise fazer nada, entre aspas, óbvio que não é exatamente isso, né? Eles mudaram muita coisa na busca, aperfeiçoaram, etc. Mas o produto principal deles ia sempre tão bem que talvez essa necessidade de mudança não ficava claro, né? E aí só quando realmente aparece um ChatGPT da vida, uma OpenAI, uma Microsoft e um novo Bing, é que a situação realmente fica clara. E aí você vê que, tipo, putz, realmente as coisas estão indo numa outra direção. É que eu sou da opinião de que... Eu falei isso nos outros episódios também, mas eu sou da opinião que pro Google... É que nem eu falei, mudou um pouquinho o cronograma, mas acho que tá longe de ser um problema pro Google ainda a questão do Bing, saca? Beleza, acelerou um pouquinho ali, o cronograma mudou um pouco. Mas como vocês mesmos falaram, né? Tecnologia eles têm, engenheiro eles têm. Acho que o Bard tá um pouco atrás ainda do que é o ChatGPT hoje, enfim. Mas, entende? Eu não acho que é nada gritante. Não acho que é nada que em um ano a gente não vai olhar pra isso e ver que, tipo, pronto, acabou o frenesi aí, sabe? Essa coisa de... E aí o Google vai morrer? Coitado do Google, né? Eu acho que o principal problema do Google tá no modelo de negócios, que depende única e exclusivamente do buscador e da publicidade. E ele tentou, durante todos esses anos, diversificar, ele lançou muitos produtos, ele matou muitos produtos, a empresa é uma empresa inovadora, desenvolve muita tecnologia, investe muito no desenvolvimento de tecnologia, mas não foi bem sucedida em encontrar novas fontes de receita tão grandes quanto é o buscador com a publicidade do Google, né? Então, quando você olha para a história da Microsoft, o que aconteceu de Microsoft do início dos anos 2000 até agora, 2023, cara... Acho que a Microsoft e a Apple são os dois exemplos mais impressionantes de transformação de modelo de negócio e tudo mais, né? A Apple ali com o início do iPhone em 2007 e depois conseguindo ganhar mercado, diversificar. A Apple dita hoje o mercado de smartphones, ela é o benchmark. Ah, mas o iPhone não tem tela dobrável, não tem... Beleza, mas continua sendo o benchmark. E as pessoas olham para o iPhone para saber com o que eu comparo o meu celular hoje. É o iPhone, continua sendo, saca? E vem aumentando as suas receitas muito rapidamente com outras categorias, como os serviços, por exemplo, que tem uma margem muito
maior. A gente tava vendo aqui 71% a margem de lucro em cima da receita de serviços e 36% em cima de produto, né? Então ela sabe para onde ela tá indo e ela tá muito segura financeiramente. A Microsoft também, ali com o Xbox, com o Game Pass, com as assinaturas do Office, o que ela consegue fazer tendo o ecossistema ali em torno do Windows, né? Então, servidor também. A Microsoft também conseguiu diversificar bastante as suas receitas. O Google, não, né? Ele tem, se eu não me engano, dava prejuízo, acho que a gente tava conversando sobre isso, né? Que dá prejuízo o Google Cloud, não lembro agora das categorias. O Google Cloud foi dar lucro pela primeira vez no primeiro trimestre de 2023 e ainda assim foi um lucro mais ou menos, né? Porque foram de 191 milhões de dólares. Não é nada para uma empresa do porte dela, né? Se considerar o lucro da empresa toda nesse período, o lucro líquido foi de 15 bilhões. Mas é melhor do que nada, mas para você ver, né, Mamilão? Foi isso que você tá falando. A divisão de cloud não vinha dando lucro e quando deu foi só meio que para sair ali, para mudar a chavinha do vermelho pro azul, né? Porque ainda tá longe de ser o ideal. Não, e até a posição de mercado do Google Cloud, né? Porque quando eu era jovem, eu pensava, pô, imagina um data center com muitos servidores, assim, né? Eu associava muito ao Google, porque, pô, eu pensava, caraca, você pesquisa qualquer coisa aqui, vem... Tinha uma época que o Google mostrava ali em quantos segundos, em que fração de segundos vinha o resultado, né? Agora não tem mais. Não, tem sim, acabei de ver, porque eu não ligo mais pra isso. Mas era, tipo, muito rápido, você digitava qualquer coisa, pô, imagina quantos servidores você precisa pra processar isso, imagina em quantos servidores você precisa consultar e tal. E aí você vê agora o Google Cloud, sei lá, era algo que, em tese, né, faz muito sentido pro Google, porque a quantidade de servidores que eles precisam é gigantesca e tal, então faz sentido você vender também o serviço e tal. E é o terceiro maior, sabe, atrás da Microsoft, a AWS é líder disparado, então é estranho assim, né? É o terceiro maior, mas tô olhando aqui o print que o José colocou na pauta aqui. Google Cloud 26,28 bi e Microsoft 75,25. E o Amazon com 80 bi. Então... É um terceiro lugar muito atrás, né, cara? E a empresa que mais tem servidor no mundo é o Google. Então, como assim? Eles não conseguem ir bem num negócio que eles têm muita experiência, sabe? O que tá acontecendo? Qual é a dificuldade, né? E só pra enfatizar esse lance da publicidade, o números aqui da Alphabet, cerca de 80% do faturamento total da Alphabet, que é a empresa mãe do Google, vem de publicidade. E desses 80%, 72,3% do total é publicidade ligada à busca. Então, assim, é uma fatia muito grande do faturamento total do Google e da própria Alphabet que vem daí. E realmente, com esse cemitério de produtos deixados para trás, eles não conseguiram encontrar fontes de receita que consigam ser minimamente próximas ali do que eles faturam com publicidade ligada a buscas. O que nos faz lembrar também de um outro player aí, uma outra Big Tech, que tem um problema semelhante, né, que é a Meta. A concentração das receitas na Meta em publicidade chega a ser maior, assim. Eles tiveram 116 bilhões de receita em 2022 e 97% disso foi publicidade, saca? Então, ali realmente a situação é ainda mais séria em termos de concentração, mas vai mostrando que para empresas que não têm um produto para vender, como era o caso da Microsoft lá atrás, que vendia licença de Windows e etc., ou a Adobe, retornando um pouco mais, que vendia ali os softwares, sempre houve pagamento envolvido. Tipo, você tem um produto, você tem que comprar esse produto. Aí depois eles mudam totalmente e falam, você não vai comprar esse produto, você vai assinar e pagar de maneira recorrente. Sempre teve pagamento envolvido. Sempre teve um produto sendo vendido. No caso de Google e Meta, é uma empresa de busca, sobretudo ali, né? A principal interface com o público é a busca. E no caso da Meta é o Facebook, o WhatsApp, enfim, Instagram. Ou seja, você não paga para usar essas coisas. Então você depende de quê? Depende de publicidade. E aí a concentração, cara, vai levando a problemas. Então se você tem alguma mudança muito grande na dinâmica ali de como você obtém essa receita com publicidade, por exemplo, se aparece um chat GPT que entrega resultados sem mostrar anúncio, aí você tem um problema que você precisa resolver. A da Meta ainda é pior porque rede social é uma coisa extremamente dinâmica. Se você pensar que há 10 anos a gente não saía do Facebook, há 5 anos que seja, a gente usava muito o Facebook e hoje em dia o Facebook na cultura é um lugar pra velhos e fascistas, saca? Nossa, eu assisti Ted Lasso ontem. Sim, pode crer. Pensei nisso agora. Eu tava lembrando aqui de qual série que eu tirei isso mesmo, vi ontem, verdade. Virou uma piada, né? É isso mesmo. E muda muito, e TikTok tá aí, né? Então o Zuckerberg correndo, todo esse hype em cima do metaverso
metaverso, que o Josué tanto ama, é justamente porque é o Zuckerberg tentando se antecipar a alguma coisa. Ele tentando ser inovador, se antecipar a alguma coisa pra conseguir chegar antes e dominar aquele mercado. Só que a gente tá vendo que é só vapor mesmo, né? É bem diferente, tipo VR, né? Eu tava vendo, acho que uma palestra, uma apresentação do CEO da OpenAI pra empreendedores. E aí ele falava assim, sobre separar o que é hype e o que é coisa de verdade. Aí ele fala que o iPhone, quando foi lançado, muita gente não deu bola, é muito caro, ninguém vai querer, ninguém vai usar, não sei do que lá, tal. Só que existia uma característica que era, as pessoas compravam e quem comprava não saía do celular, porque ele realmente entregava alguma coisa para essas pessoas. E aos poucos, mais pessoas foram comprando, a Apple abaixou o preço lá, o preço de lançamento era mais caro, né? E ele foi se popularizando, virou esse benchmark aí que a gente fala hoje. VR, em que momento você ouviu falar que uma pessoa comprou um óculos de realidade aumentada e ela não sai dele? Tá, beleza, você pode argumentar que não tem tantas aplicações, não tem tantas utilidades. O iPhone também não tinha, mal tinha internet, não tinha 3G, não tinha aplicativo. Mal tinha aplicativo, exatamente. Mal tinha App Store. Não tinha teclado, que eu adorava. Mas é hype, né? O metaverso era meio que uma aposta do Zuck, que eu ainda acho que vai virar um protocolo útil pro futuro e tal, mas tá longe de ser uma coisa que as pessoas vão usar no dia a dia. Mas enfim, essa dependência exagerada de um modelo de negócios que os usuários têm que entrar todos os dias no seu site em um volume muito grande para você ter uma receita relevante, e aí qualquer concorrente que surge oferecendo um outro serviço e de repente os usuários começam a usar ele para fazer pesquisa, tipo TikTok ou Bing, né, representa um risco muito grande para uma empresa desse tamanho. E aí, dentro disso, vale até apontar que esse projeto MAD, do qual o New York Times falou aí, vai manter também a questão dos anúncios entre os resultados para, de fato, continuar mostrando para as pessoas que a gente precisa disso, infelizmente, não podemos nos livrar completamente dessa nossa fonte de receita. E sobre essa coisa do metaverso e a tentativa de se antecipar e tentar reinventar a empresa para lá na frente colher os frutos disso, só para colocar em números, tá? O Reality Labs, que é a divisão ali ligada ao metaverso dentro da Meta, faturou só cerca de 2 bi em 2022. Então, é muito pouco e é algo que está fazendo com que os investidores olhem feio pro Facebook, pra Meta e pro Zuckerberg de modo geral. E aí, eles agora falaram aí nas últimas reuniões que vão mudar o foco para, exatamente, IA, que é o que todo mundo tá investindo agora, tentando não ficar para trás. E é interessante pensar nesse cenário porque, bem, quando uma empresa vai se reinventar, ela vai tentar uma coisa nova, uma coisa diferente. E agora, no momento que a gente tá, todo mundo tá tentando a mesma coisa diferente, que é IA. Algum tipo de aplicação nova, integrar IA aos seus produtos. A gente tem visto isso sair toda semana, a Microsoft tem ocupado aí as notícias nessa frente. Então, a gente tá num momento em que tá todo mundo investindo numa coisa nova só, saca? Então, é curioso pensar nesse cenário e, ao mesmo tempo, pro Google, como a gente falou, né? O Google tem plenas condições de recuperar e etc. Mas é um cenário diferente de quando ele se deu muito bem ocupando o primeiro lugar nas buscas ali, porque a gente até falou isso no episódio recente sobre o Alta Vista lá e tal, que dominava a parte de busca na internet antes do Google e outros concorrentes também ali, KD, Yahoo Search, enfim. Esses players eles faziam busca, mas eles também estavam tentando ser outras coisas. E aí o Google foi lá e focou em busca e colocou na rua um produto muito melhor que todo mundo falou, não, é assim que se faz busca na internet. Então o Google conseguiu crescer dentro de uma área que os concorrentes dele não estavam focando o suficiente. Agora o Google tenta focar em IA e tá todo mundo focando em IA, saca? Então esse cenário eu acho que traz dinâmicas novas. É claro que o Google segue sendo Google e daqui a um ano, como o Bilon falou, talvez a gente esteja fazendo um novo episódio do Tecnocast falando, caraca, falando bobagem lá atrás, né? O Google tá aí e a Microsoft já era. Mas ainda assim, eu acho que tem um componente diferente que, pelo menos isso, talvez gere uma competição que a gente não tinha há algum tempo e nesse sentido eu tô com o Riga torcendo pela briga. É por isso que eu gosto da analogia do Iron Man, saca? Porque no filme era tipo, o cara fez uma gambiarra ali e aí ele conseguiu ter uma briga ali na pista de corrida com o Stark se defendeu com uma maleta ali, uma armadura móvel dele, né? E ele conseguiu dar trabalho pro Stark ali com aquela ferramenta, né? O Stark falava que ninguém nunca vai conseguir, o mundo tá 10 anos pelo menos de distância de conseguir fazer uma armadura próxima da armadura que eu tenho, eu privatizei a paz mundial, né? E, enfim. E aí o cara vai lá e pá, dá uma cacetada nele e é isso aí, tô feliz. Meu objetivo era só esse, era só fazer você sangrar e o mundo inteiro vai te devorar. Eu não preciso fazer o trabalho todo, entende? Eu só mostrei pro mundo que você não é tão poderoso quanto você pensava. Então eu enxergo a Microsoft mais como isso, pelo menos no Bing. O que ela tá fazendo de IA no Office, cara, eu acho que isso é incrível. O Google não tem nem condições
condições de correr atrás, tá muito... Pois é. Sabe? Não tem nem mercado igual a Microsoft tem. Mas quando a gente tá falando de buscador, para as pessoas saírem do Google e irem pro Bing, acho que vai demorar bastante tempo ainda, sabe? E eu não vejo isso acontecendo. Acho que o Google tá numa ansiedade, chamou até os fundadores de volta ali para participar desses grupos de IA aí para desenvolver recursos novos e ferramentas novas, mas debaixo do capô, a tecnologia que ele tem, que dá suporte pro LLM, ela é muito mais avançada do que a tecnologia do Bing, né? Então não é como jogar tudo fora e fazer do zero. O que tem embaixo do capô ainda tá lá. Ele ainda vai ser aproveitado e vai ser integrado em cima o LLM para, né, deixar essas informações fazer mais sentido nessas informações aí. Mas a base de dados do Google e, enfim, tudo, infraestrutura e Knowledge Vault, Knowledge Graph, o Google tá muito à frente, né? Ele só precisa correr atrás aí para fazer a Mark 6 dele, né? Fazer esse Bard ser um Jarvis bom de verdade. Mas nessa coisa de fazer o Deus sangrar, um cenário, sei lá, não sei se é provável, mas ele é possível. Vamos viajar aqui. Já vimos Samsung cogitando trocar pro Bing, certo? Cara, e se a Microsoft se aproxima ali da Apple e a Apple começa a cogitar alguma coisa parecida? Aí o Deus sangrou bizarramente. Aí realmente é sangue na água, os tubarões vão vir, mostrando que o Google é uma empresa normal e, bem, como qualquer empresa, ela pode ser superada. É porque tem muitas forças em jogo, né? Tipo, beleza, imagina que a Apple, a gente não precisa de 20 bi, né, do Google. Vamos fechar com a Microsoft? A Microsoft, 15 bi, você bota o Bing aqui no Safari, padrão e tal. Agora, a Microsoft consegue pagar 15 bi, tipo, faz sentido pra eles, porque no final das contas, imagina que o sistema de busca atual, né, cheio de links ali, continue sendo mais o padrão ali. Isso vai retornar pra Microsoft? Primeiro, as pessoas vão manter o Bing como padrão? Segundo, se as pessoas mantiverem o Bing como padrão, a Microsoft vai conseguir ganhar esses 15 bi de volta, por exemplo, né? Porque no final das contas vão ser esses sites que usam publicidade do Google, né? Tá todo mundo usando essa publicidade do Google. Então, o Google continuaria ganhando dinheiro nesse cenário, né? Então, é um cenário que o Google tá relativamente protegido, né? Só que eu quero ver como que vai ser essa transição, né? Se as pessoas decidirem que esse sistema de falar com o chat ali é o novo padrão de buscas da internet e tal, né? Vai ter menos receita de anúncio. E não se engane, né? Tem muita empresa que depende de anúncio. Até se a gente for pensar, sei lá, no maior case bem sucedido ali de assinaturas, né? O New York Times, né? Os caras faturam 1,5 bi ali com assinaturas, né? Bastante dinheiro. Mas meio bi é publicidade ainda. E obviamente faz muita diferença, né? Meio bi, não estamos falando de pouca coisa. Então, pra onde vai esse dinheiro? Quem que vai ter esse dinheiro? Porque se ficar só pros links ali do bot, né? Como a gente já viu o Bing fazendo, né? Às vezes você pesquisa alguma coisa ali, você pede recomendação de um produto, e aí ele, em vez de colocar o link pra fonte, ele tá colocando o link patrocinado, né? Geralmente pra uma loja e tal. O dinheiro não pode ir tudo pra Microsoft, porque senão como é que ele vai... os publishers vão alimentar o Bing, né? Não faria mais sentido. Acho que essa transição vai ser bem interessante. Vamos ver como que eles vão encontrar uma solução. Briga, briga, briga. Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. Aí conta pra gente se você já trocou o buscador padrão do seu navegador aí, trocou o Google pelo Bing, e se você acha que o Bing pode de fato fazer frente ao Google, mas assim, fazer frente de verdade, não ser o Telegram dos buscadores, saca? Que a gente fica falando que, nossa, é muito melhor, mas só a gente usa. Pessoas reais, market share, saca? Manda lá seu comentário na comunidade.tecnoblog.net ou me xingue por esse comentário lá no Twitter marcando @Tecnocast. Se quiser falar direto com a gente também em todas as redes, eu sou @Mobilon, @Paulo Riga, @Elecrim e @Josué de Olive com V mudo no final. E este Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, com edição da Raquel Igni, sonorização do Ariel Libório e arte da capa do Vitor Pado. E a gente fica por aqui, voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá. tchau. Até a próxima. Tchau, pessoal.